Bom dia. Estou vendo aqui que alguns de vocês chegaram depois. Sejam todos bem-vindos para a nossa sessão de ensinamentos do dia de hoje. Então, como vocês que estão seguindo, sabem que a gente está estudando o Dhammapada, que é aquela coletânea de ensinamentos do próprio Buda Shakyamuni. Então, antes da gente começar, né, com essa nova tradução, eu vou ler essa forma poética, porque é muito bonito, né, e está mais fiel à tradução original, né, que foi composto de uma forma poética, né. Então, às vezes, é, é interessante a gente ler também, né, que é a forma original. Essa outra que eu estou fazendo aqui já tem alguns comentários a respeito disso, né, sobre esse ensinamento. Então, vamos lá, 82 e 83. Ficou assim: tal como um lago profundo, límpido e calmo, assim tornam-se os sábios serenos ao ouvir os ensinamentos. E o 83 é assim: em qualquer circunstância, as boas pessoas resignam-se. Os bons homens não parolam, tomados de prazeres sensuais. Tocados quer pela felicidade, quer pela dor, os sábios não demonstram alteração. Então, são esses dois, né, essas duas estrofes que nós vamos estudar no dia de hoje, nesse sexto capítulo da Dhammapada, que é o Panditavagga, que vai falar dos sábios. Então, para aqueles, né, que já têm um contato com o Dharma, já entenderam o que o Buda está falando sobre isso, né? Que vai falar da natureza da mente e da não alteração diante das diversas circunstâncias que nos cercam. Então, para a gente poder entender melhor né, qual foi o contexto que o Buda ensinou né, deu esse ensinamento, nós vamos aqui para a historinha 82, que depois da tempestade, tal como um lago. Então, é a historinha de uma moça chamada Canha. Então, eles viviam lá na cidade, né, ela com a mãe dela. E aí, um dia, bateu lá na porta da casa dela um grupo lá de 4 monges, assim, lá do monastério, e eles eram, assim, mais idosos, né, velhinhos. E aí, a mãe dela estava fazendo lá uns bolinhos fritos, e ela, sem saber, pegou né, 4 bolinhos fritos e colocou na tigela de oferenda lá dos monges. E aí, a mãe falou: o que você fez? Eu peguei os bolinhos aqui que você tinha... você estava preparando, que estavam fritos já, eu peguei e ofereci. Ela falou: não, esses bolinhos não pode dar para os monges, né? Eu falei: mas o que vai acontecer? Eu falei: não, por conta desse seu ato, né, que não é permitido dar esse tipo de bolinho para os monges, por conta desse seu ato, você vai ser dada em casamento sem dote nenhum e você vai casar com um homem que vai te trair. Aí, gente, a Canha ficou muito brava, né? Porque ela, por conta de um pequeno ato que ela fez de forma sem saber as consequências daquele ato, ela ia ter um destino assim muito infeliz. E aí o que ela fez? Ela começou a xingar os monges. Ah, por causa de vocês, agora eu vou ter uma vida infeliz, vou sofrer, e começou a xingar mesmo, né? Palavras ofensivas. E aí, o que aconteceu? A partir daí, todo monge que vinha esmolar lá na porta da casa dela, ela já vinha com todas as pedras na mão, né, nas palavras, xingando e falando: olha, por conta de vocês, eu vou ter um destino infeliz, né? Muito infeliz. Né, meu marido vai me trair, vou ser entregue sem dote num casamento infeliz. E aí começou, né, todo mundo. E ao ponto que os monges, inclusive, né, deixaram de frequentar lá a rua onde ela morava, imagina, né? E aí o Buda ficou sabendo disso lá no monastério, né? Que tinha uma moça na cidade que estava, né, xingando, era só aparecer por ali que ela já xingava logo. E aí o Buda falou: não, isso aí não está certo, vou lá ver o que aconteceu. Aí o Buda foi até a casa da Canha. E aí, quando o Buda veio, né, vinha se aproximando lá da casa, ela sentiu, né, um sentimento de arrependimento muito grande. Ficou realmente assim perturbada com aquele arrependimento, né, aquele
porque ela sabia que tinha feito algo negativo, agredindo os monges. E aí ela foi lá para o quarto dela chorar. E aí, quando o Buda efetivamente chegou na casa, a mãe da Canha que a recebeu, né? Falou, senhor, por favor, tome assento. Lá fez uma oferenda, né? Que é um mingau de arroz, né? A coalhada, ghee, enfim, as oferendas tradicionais. E aí o Buda falou assim, onde está a sua filha? Eu falei, senhor, quando ela viu o senhor se aproximando aqui, ela começou a se sentir mal, assim, agora ela está lá no quarto chorando. Falei, mas por que aconteceu isso? Falei, não, aí ela foi, a mãe contou a história, né, que vieram 4 monges bem idosos e tal, recebeu a oferenda e ela, sem saber, fez a oferenda desses bolinhos fritos, tá? Gente, só um parênteses, eu não tenho explicado na história qual é o lance dessa história dos bolinhos fritos que não pode dar, mas tá. Então, voltamos aqui para a história. Então, ela, sem saber, ela ofereceu lá os bolinhos fritos e agora ela vai ter um destino infeliz. E ela começou a ficar muito irada com isso, né? Porque realmente ela vai ter um destino infeliz. Aí o Buda falou assim, mas por que ela se alterou? Falou assim, não sei, senhor, eu sei que ela começou, só de lhe ver, ela começou a passar mal aqui, e agora ela está lá no quarto chorando. Aí o Buda falou assim, você poderia, por gentileza, chamar a sua filha, Canha, para vir aqui falar comigo? Aí a mãe foi lá e chamou a Canha, né? Falou, olha, o Buda está lá na sala, né? Tipo, vamos lá. E aí ela foi, né, com aquele remorso, com aquele arrependimento, né, pelo ato extremamente negativo que ela tinha cometido, que é agredir os monges. E aí o Buda falou assim, mas por que você está assim? Senhor, eu sei que eu fiz cometi um ato extremamente negativo, né? Eu proferi palavras ofensivas e num destinatário importante, que são, né, são monges, né? E eles são idosos, né? Então, isso torna o ato ainda pior. Mas estou me sentindo realmente muito arrependido, estou me sentindo realmente assim, um peso no coração. Realmente está bem, bem difícil para mim assim. E começou a chorar. E aí o Buda deu um ensinamento, né, para ela sobre, enfim, não explica exatamente qual é o ensinamento, mas o Buda deu o ensinamento e ela atingiu o estado de Sotapanna, né, que é o primeiro nível, né, de despertar na via dos arhats. E aí, né, ela atingiu aquele nível, né, de felicidade, né, que é não apego, né, aos objetos, dos sentidos. E aí o Buda, né, feito o trabalho dele, pegou e foi-se embora, voltando lá para o monastério. Aí, no meio do caminho, ele passou lá na porta de um palácio. E aí o rei viu, né? Aí perguntou lá para um ministro dele. Falou assim, olha, aquele que está passando lá é o Buda? Aí o ministro falou assim, é o Buda, sim. Então, mande alguém lá, fala para ele me esperar que eu estou indo lá falar com ele. E aí, né, foi feito isso, e o rei, né, chegou lá, foi falar lá com o Buda. Aí falou assim, senhor, o senhor não quer entrar, né? Receba aqui minha oferenda e toda. Aí o Buda entrou lá, recebeu toda a oferenda, as oferendas tradicionais e tal. Falei, mas o senhor estava onde? Falei, eu fui lá na casa da Canha, porque teve aqui os rumores todos que ela estava ofendendo, né, os monges da minha comunidade. Eu queria saber falei, olha, né, por que ela estava fazendo isso? Mas eu a recebi, né, dei o ensinamento a ela e ela atingiu o nível de Sotapanna. Aí o rei falou assim, senhor, se é uma pessoa, né, com essa compreensão do Santo Dharma, será que eu poderia adotá-la como filha? Aí o Buda falou assim, claro, né, vai lá, fale com a mãe dela e fale isso com ela. Aí o Buda foi embora e o rei foi lá na casa da Canha. Aí chegou lá, o rei perguntou, né, para a mãe da Canha se ela, né, se ele poderia adotá-la. Aí a mãe consentiu, né, porque eles eram assim, pessoas pobres, né? E aí a Canha se tornou então uma filha do rei. E o rei então lançou lá um edito e falou assim, olha, né, colocou lá nesse edito que ela estava pronta para ser desposada, que se tivesse alguém, né, com capacidade de sustentá-la, de mantê-la, a tomaria em casamento.
E aí ele lançou isso lá, nesse edito, e apareceu um grande nobre, né, um nobre muito rico, e chegou para o rei e falou assim: olha, eu tenho condições de manter, né, de sustentar a canha, então ficarei feliz em tomá-la em casamento. E aí foi, a canha casou então com esse grande nobre, e esse grande nobre era muito generoso e dividiu com ela toda a sua riqueza, todo o seu poder, né, fazendo com que ela se beneficiasse de tudo que ele tinha acumulado. E falou assim para ela: acumule méritos, isso será bom para você. E aí a Canha se tornou uma grande benfeitora, né? Porque ela começou realmente a oferecer tudo, né, que ela tinha acesso. Então começou a oferecer, ao ponto que não havia nem tantos monges que pudessem receber tantas as oferendas dela, né? Porque ela oferecia para tanto, não tinha mais monge, né? Ela oferecia assim generosamente mesmo, né? E aí ficou aquela situação ali dela acumulando um mérito gigantesco, né? E aí começou uma historinha, né, lá no monastério. Os monges falaram assim: mas olha só, essa canha que era lá, ela xingava os monges, né? E agora ela atingiu o nível de Sotapanna e agora se tornou uma grande benfeitora, ao ponto que nem tem tantos monges assim que ela consiga ajudar. E aí o Buda ouviu essa conversa, né, lá dos monges, e falou assim: ah, mas não é a primeira vez que ela e os 4 monges se encontraram. Eles já haviam se encontrado numa vida passada. E aí ele contou, então, a historinha, que é aqui o nome o Babu Jataka, que está descrito, né, que os 4 monges eram 4 gatos e a canha era um rato. E esses 4 gatos viviam caçando, né, o rato, né, que era a canha numa vida passada, de uma forma assim incrível, né? Não davam folga, ela sempre conseguia escapar e tal. Então ela gerou dentro dela um sentimento de raiva muito grande em relação aos 4 gatos. Então é por conta disso, né? Não foi só a história do bolinho, mas enfim, por conta dessa raiva acumulada em uma vida passada, onde ela foi terrivelmente perseguida, que ela acumulou essa raiva acumulada que fez com que ela passasse a ofender os monges. Aí os monges lá do monastério falaram: ah, agora nós entendemos. E aí o Buda diz, né? Ele vai enunciar a estrofe. Só para pegar aqui exatamente, né? A mente de Canha agora é límpida como um lago pacífico. Tal como um lago profundo, límpido e claro, o sábio se torna calmo ao ouvir a lei. Então, dá para entender agora como é que é essa historinha, né? As pessoas sábias, depois de terem ouvido a lei, tornam-se serenas, tal como um lago profundo, límpido e imperturbável. Gente, olha que maravilha quando vem o Buda Gosa e nos conta a história, o contexto no qual o Buda deu esse ensinamento. Porque se a gente simplesmente lê isso daqui, a gente vai tomar somente as palavras, né? Ah, o sábio ouviu a lei, a mente ficou, né, tal como um lago profundo, límpido e imperturbável. Mas não, a gente precisa entender o que é isso e dar uma dimensão profundamente humana. Ou seja, olha só a canha. Primeiro ela cometeu um ato sem saber, desatento. E por conta desse ato desatento, veio uma consequência dela passar a agredir os monges, cujo sentimento vinha de uma vida passada, que o ato amadureceu naquele momento ali e ele começou a se expressar. Então, essa dimensão profundamente humana é de uma lindeza no ensinamento do Buda que deixa a gente assim, olha só, né? Todos nós somos humanos, né? Nós podemos progredir. E aí o Buda nos coloca, né? Tendo ouvido a lei. Então é importante também aqui a gente ver que houve um arrependimento dela, né? Que é um dos 4 elementos lá da remissão das nossas faltas, né? A gente
verdadeiramente se arrepender das nossas faltas. Isso pode ser com a gente mesmo, pode ser, né, complementando isso diante de uma fonte de refúgio, né, se comprometer a não cometer mais aquilo e praticar os atos positivos. A história não ilustra se a Canha atingiu posteriormente o estado de Arhat, mas ela, com certeza, com os méritos adquiridos pela generosidade que ela praticou, ela provavelmente atingiu o estado de Arhat, mas isso não é relatado na história. Então, olha só, primeira dimensão humana dela. 2, o arrependimento, o amadurecimento dos atos, né, passados, né, o sentimento, a emoção perturbadora que ela desenvolveu fortemente, e o amadurecimento do arrependimento dela, da purificação dela. Isso é outra coisa maravilhosa que temos no ensinamento do Buda, na sua doutrina. Que com o verdadeiro arrependimento nós podemos purificar os nossos atos passados. Quando a gente faz práticas de purificação, como o Vajrasattva, Aitonha, tem várias práticas, né, de purificação. Essas práticas não é uma coisa que vem de fora para dentro que vai nos purificar. É a nossa verdadeira motivação e o exercício feito da forma correta. É isso que vai purificar. A gente pode, né, a pessoa pode fazer uma prática dessa, mas não se arrepender dos seus atos negativos. E se a gente vai conceber que nós temos cometido atos negativos desde os tempos sem princípio, é muita coisa, gente. Quanto que a gente matou, quanto que a gente enganou, né? Quanto que a gente trapaceou, né? A gente vai falar de trapaça daqui a pouco. Então, isso tudo está no nosso contínuo mental. Então, a importância de realmente fazer a prática, né, verdadeiramente na nossa mente. Isso tem um poder magnífico para a nossa mente, realmente tornando-a um lago profundo e imperturbável, e claro, límpido. Né? Nós temos o segundo capítulo do Bodhisattva Charyavatara, que vai falar exatamente da purificação, que é exatamente isso. Né? A gente se arrependendo verdadeiramente, não é da boca para fora, dos nossos atos negativos, a gente deixa, naquele momento, de acumular mais atos, se a gente se comprometer a não, né, fazer um voto com a gente mesmo de não continuar praticando os atos negativos. Então, olha só que riqueza, né? As pessoas sábias. E aí, outro ponto importante para a gente ver aqui. Quem são os sábios? Os sábios são aqueles que têm a conduta correta, né? A disciplina correta, a ética correta. Então, aquele que tem realmente a ética correta, ao ouvir a lei, terá sua mente tornada serena, profunda, imperturbável. Então, para muitas pessoas, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, na segunda história, ouvem o Dharma, e a gente falou um pouquinho nisso no domingo passado, como um assunto de conversação. Ou seja, são mais ideias, mais pensamentos que entram na mente, que mistura lá com os nossos venenos, com as nossas emoções perturbadoras, com os nossos preconceitos, nossas convicções, muito perigosas, por sinal, e aí mistura e vira um leite envenenado. Então, não serve de nada, entendeu? E pode até gerar assim malefício para a gente mesmo, né? Porque a gente ouve um pedacinho, e o Buda falou que as coisas são impermanentes e tal, e fica numa vida mais leviana assim. Então a vida vai se acabar, né? Então é impermanente mesmo. Então vamos para a festa, vamos para o carnaval, vamos ter uma vida bem mundana. Isso é uma interpretação equivocada do ensinamento do Senhor Buda. Quando o Buda traz o ensinamento, né, da impermanência, é para a gente realmente refletir sobre a preciosa existência humana, né, sobre a fragilidade desse instante presente, que é onde a gente verdadeiramente está vivo. Então, a gente precisa ter o receptáculo adequado para a gente ouvir a lei, que é como é chamado, né, o Dharma no Hinayana, para a gente ouvir a lei e realmente obter
perfeito e sublime despertar. Porque num receptáculo inadequado, é só confusão, é só mais sansário, mais sofrimento. Tá? Não vai adiantar de nada. Né? O medicamento vai ser sem efeito. E aí nós vamos passar para a segunda estrofe. Tudo claro até aí, gente? Que é uma outra historinha. Então, eu vou ler aqui de novo essa tradução, da nova tradução. Os bons caminham sem se importar, se resignam com o que quer que aconteça. Os bons não tagarelam, não anseiam por prazeres, que sejam tocados pela felicidade e pela tristeza. As pessoas sábias nunca parecem exultantes ou deprimidos, com orgulho ou abatimento. Então, para quem já conhece um pouquinho o Dharma, já sabe o que ele está falando. Essa aqui é uma das estrofes do Lojong lá, que a gente vai ver no nosso retiro, que é o que quer que aconteça, né, permaneça imperturbável. Então, é isso, né, que nós vamos conseguir como praticantes do Dharma. E aí vem a segunda historinha, que ela se chama Um Grupo de Errantes. Então, em todas as partes, os bons praticam a renúncia. Então, o Buda está em Jetavana e ele conta uma história, então, que se passou em Veranja. Então, é o seguinte, o Buda chegou nessa cidade de Veranja com um grupo de 500 monges. E aí, foi lá falar com o rei, né? Normalmente, o Buda chegava e ia lá falar com o responsável da cidade, que era o rei, né? E esses reinos lá na Índia, gente, porque a pessoa acha que é um grande reino, né? O Império Britânico, uma coisa assim, não era, gente. Eram reinos pequenos, né? Numa história que eu li, esses reinos tinham um perímetro de 7 quilômetros, então não era assim uma coisa gigantesca. Bom, mas enfim, chegou lá nessa cidade de Veranja e foi lá falar com o rei, só que o rei estava sob efeito de um sortilégio de Mara, e ele estava surdo a tudo o que o Buda pudesse pedir ou falar. E aí, né, o Buda não conseguiu nenhuma oferenda, né, o alimento, né, para eles, estavam mendigando o alimento deles lá. E aí, né, o Buda lá com o grupo todo, e estava Modaliana, estavam os grandes discípulos estavam lá nesse grupo também. E aí eles foram para a cidade, só que a cidade tinha passado por uma época de seca muito grande, e eles estavam todos passando muita fome na cidade, não tinha alimento, né, não tinha nada. E aí o Modaliana propôs ao Buda, falou, nós não podemos ir para outra cidade, que é Uttarakuru. Aí o Buda falou, não, nós vamos ficar aqui os 3 meses. Aí o Modaliana, então tá bom, o Buda falou, tá certo. E aí os monges ficaram ali, né, junto com a população toda, passando uma fome danada. E aí, né, aquela situação difícil ali. Passou um grupo de mercadores e aí eles tinham alguns grãos. Aí eles ofereceram lá para os monges e foi só o que tinha. E os mercadores foram embora e os monges ali passando uma fome terrível. Aí Modaliana propôs uma outra solução. Falei assim, nós não podemos ir lá tomar a seiva das árvores e tal. Falei, não, nós vamos ficar aqui os 3 meses, não vamos embora daqui. E os monges lá com uma fome, e o Buda, né? Já lá, o Buda já era o Buda, né? E todo mundo ali passando aquele aperto, mas todo mundo com a mente tranquila, pacífica, feliz lá. E aí chegou, né, o tempo lá dos 3 meses, o Buda foi lá, né, se despedir do rei e tal, deu lá um ensinamento para o rei e foi-se embora. E aí eles foram caminhando, né, vários dias chegando e chegaram em Savatthi. E aí, em Savatthi, eles foram recebidos magnificamente, né? Foram feitas oferendas maravilhosas de coalhada, ghee, mingau de arroz e tudo, as oferendas tradicionais, né? E eles foram tipo um banquete, né? Um festim para eles todos. E aí eles foram, né? Tinha lá um grupo lá que é esse grupo de errantes e ele convidou, né, esse grupo todo para ir lá para o monastério com eles, né? Depois de ter tomado essa magnífica refeição, esse festim.
E aí eles dormiram profundamente. Imagina, gente, passaram lá 3 meses passando uma fome danada, e agora, né, estavam ali refastelados com aquela refeição magnífica, dormiram. Aí eles acordaram, né, daquele sono bem profundo e tal, e resolveram ir com um grupo, né, os monges, com esse grupo lá de errantes, irem lá para o rio, se alegrar, né, ficar felizes lá, tomar um banho de rio. E aí começou uma conversinha no monastério. Mas olha só, né, esses monges passaram 3 meses com uma fome terrível. E, pelo que a gente soube, eles ficaram com a mente completamente pacífica, sem se abalar com absolutamente nada, né? E agora eles estão lá se refastelando também lá no Rio, né? Passando uma alegria, né? Que eles estão satisfeitos com a sua refeição e tal, e continuam com a mente pacífica, né? Como é que é isso? Aí o Buda vai e dá a história, né? Conta que em tempos passados eles foram 500 jumentos. E esses 500 jumentos, o que eles tinham feito? Eles tinham bebido de um licor lá dos cavalos Sindhi. Os cavalos Sindhi, gente, eram uns cavalos sagrados, sublimes e tal, que né, faz parte da nossa tradição, que na verdade é indiana e a gente importou. Então, esses cavalos Sindhi, eles tinham esse hábito de tomar esse licor lá, super refinado e tal, e eles não ficavam bêbados, né? Era uma bebida, né, de teor alcoólico, mas eles não ficavam embriagados. Mas esses 500 jumentos tomaram essa bebida e se alteraram, né, alteraram sua mente e ficaram bêbados. Mas, posteriormente, né, com as vidas se passando, eles compreenderam que aquilo ali era um ato negativo, né, se arrependeram e tal, e renasceram como esses 500 monges, mas eles já tinham uma ligação de um karma coletivo passado. E aí o Buda, então, dá um ensinamento. Assim, monges, o homem bom, renunciando ao desejo, não se altera com momentos de alegria e lamento. Bons homens praticam a renúncia, não se entregam aos prazeres dos sentidos. Os sábios permanecem inabaláveis diante da tristeza ou da felicidade. Então, esse aqui é né, uma outra visão do sábio. Então, o sábio não é somente aquele que tem a mente pacífica, clara, profunda, como foi descrito aqui, né, inabalável. O sábio é aquele também que, diante das diversas circunstâncias, o que quer que aconteça, a mente vai ficar inabalável. Então, esse é um ensinamento raiz da nossa tradição. E não é uma coisa que as pessoas podem pensar que vai ficar indiferente. Né? Uma vez eu fui dar um seminário lá na PUC, lá em Goiânia, e as pessoas, né, ao ouvirem esse ensinamento, falaram assim, mas a vida não fica sem graça? Eu falei, não, é exatamente o contrário, né? A graça que a gente vai ter, né, é viver na bênção. E ela é muito mais maravilhosa do que esse prazer sensual. Então, esse é o ensinamento raiz da nossa tradição. Né? O que quer que aconteça, a mente vai ficar repousada nesse estado de bênção que a gente mesmo se permitiu ficar, né, e ser por conta da nossa própria prática. Então, esses são dois ensinamentos profundos aqui da nossa tradição. Então, alguma dúvida, gente, antes da gente passar aqui para as explicações? Então, é o seguinte, a gente, na semana passada, nós começamos a falar sobre a generosidade. Por que isso? Uma pessoa da sanga, porque as pessoas, depois que acaba o ensinamento, algumas pessoas mandam mensagem, né, durante a semana com algumas dúvidas. E aí uma pessoa falou assim, eu não consigo praticar a ética. Os 10 atos positivos, praticar os 10 atos positivos, evitar os 10 atos negativos, porque quando eu vejo, né, eu já me distraí, né, já dirigi uma palavra ofensiva, já matei um mosquito, já fiquei com raiva de alguém, né? Então, isso acontece. Aí eu expliquei, né, para a pessoa, rapidamente,
mas aqui a gente vai poder estender um pouquinho mais. Nós precisamos entender que esse caminho aqui é uma via gradual, como vários de vocês já ouviram falar. Então, quando a gente começou a falar lá de ética, a gente falou que sem ética não tem meditação. Como é dito, né? A ética é a sombra fresca que permite que a gente medite. E aí, assim, por que não tem ética? Né? Porque não tem generosidade. Porque, ao mesmo tempo que a ética é o primeiro dos treinamentos, né, que é a ação correta, palavra correta, meio de vida correta, que vai proporcionar o segundo treinamento, que é atenção, esforço e concentração correta, esse primeiro treinamento é também a segunda paramita. É a mesma coisa que a gente está falando aqui, que é a conduta correta do praticante. Então, como a gente adiantou já na semana passada, a pessoa que vai abordar o Santo Dharma com a mentezinha dela de samsara, de querer ganhar coisas, né, está numa postura inadequada. Quando nós vamos falar, por exemplo, que está lá nos ensinamentos, quem, né, feito a historinha da semana passada, se a pessoa que é generosa vai ter riqueza e sexo e tal. A gente está na mente samsara. Eu vou ser generoso porque eu quero ter riqueza. Né? Ou como está na prece lá de Tara, aqueles que quiserem filhos terão. Não tem isso? A gente recita lá em Tara, não é verdade? Aí a pessoa acha, então eu vou fazer essa prática. Até ouvi uma vez uma pessoa falando assim, então pode fazer essa prática, né, para a mulher que está querendo engravidar. Não, gente, espera aí. Vamos entender essa brincadeira aí. Quando tem isso lá, quando a gente vai estudar a prática de Tara, né, ver todos os fundamentos, que é a Prajnaparamita, a gente vai ver ter filho ou não ter filho não tem a menor importância, né? Porque é o conhecimento primordial, é a Prajnaparamita, né? Mas algumas pessoas adotam, né, o Dharma, tipo assim, eu vou fazer essa prática porque eu estou querendo arrumar menino, entendeu? Não é assim, eu já falei assim, com essa mente do samsara, da gente querer ganhar coisa, quero ganhar iluminação, né? E ficar livre do sofrimento, você é a mentezinha no samsara, que quer o quê? Ganhar, entendeu? É a sede, né? Tanha, né? A segunda nome verdade lá, ignorância, o desejo. Não pode transpor, são dois campos exatamente opostos. A mente no samsara, ela quer as coisas bacanas para ela e quer rejeitar as coisas ruins. Mas a gente não pode vir para o Dharma com essa mentalidade samsara. Né? Aqui vai ser uma revisão, uma purificação, é todo um processo que vai acontecer ao longo do caminho. Então, o que a gente falou já, deu uma pinceladinha na semana passada, qual é a primeira paramita? A gente não recita lá, na historinha lá, né? Pela prática, né, do refúgio bodhisattva, pela prática da generosidade das demais paramitas, posso eu realizar o estado de Buda para o benefício de todos os seres. Está escrito, gente. Então, qual é a primeira paramita? A generosidade. Sem generosidade não tem ética, sem ética não tem meditação, e assim vai. E aí não tem despertar. Então, a primeira prática nossa é a generosidade. Aí tem vários, né, os 3 tipos de generosidade, está lá no Gampo, quem quiser se aprofundar, está lá. Não é o nosso foco aqui hoje. Hoje o que eu trouxe para vocês são, né, os 3 livrinhos que eu trouxe na semana passada, que é esse daqui, né, que é da Sua Santidade, o Karmapa. Esses 3 livros são sobre as 37 práticas do Bodhisattva, né, do Ken MacLeod e do Dilgo Khyentse Rinpoche. Então, esses comentários de agora são desses 3 livros aqui, que vão falar da generosidade. Porque não adianta nada eu estar falando aqui de ética e a pessoa que não pratica generosidade, não tem como. A pessoa vai querer, vai ficar feita, a pessoa não consigo ter a ética. Sim, você não tem generosidade, amiguinho. Não dá. Né? Uma pessoa recentemente viu aí um vídeo na internet, aí pediu para fazer uma determinada prática. O pessoal quer uma prática, né? Um negócio, vai lá e tal, quero uma prática.
Aí falou assim, a senhora ensina? Eu falei, ensino, sim. Aí a pessoa já se animou logo, né? Que é uma prática. Eu falei, mas só no retiro de 3 anos. Então, mas tem que fazer o retiro? Sim, essa prática é uma prática no retiro. Quer dizer, a pessoa já quer, tipo, um atalho, resolver, ficar livre logo dos problemas. Não é assim, gente. A pessoa que quer fazer o doutorado sem ter feito maternal, não tem que ir lá apertar papelzinho, fazer bolinha de papel. Depois a coisa vai. Então, vamos lá para os comentários desses 3 mestres, né? Meu querido, adorado Diogo Quinze. Então, a generosidade, o que eles vão falar? Isso aqui é o compilado dos 3, tá? A generosidade é o antídoto para a nossa mesquinhez, para a nossa avidez, e aí complemento eu, que está no texto de Tianenzi, para a nossa sensação de carência e a atividade incessante. Tá lá, esse versículo, né? Está aqui o texto, está escrito, vale o escrito. Então, o que acontece? Nós, na nossa mente samsara, nós, pelo poder da ignorância, nós somos seres de desejo, né? Então, assim, muito bem o desejo, né? Se a gente não fosse o desejo, por exemplo, você teria ficado na cama, todo mundo aí, dormindo, quem dormiu. Pelo desejo, não. Vou colocar aqui minha aspiração, é melhor trocar a palavra de, né, acordar, criar as causas e condições para que eu possa participar do ensinamento. Então, a aspiração é algo positivo, que a gente está engajado em fazer uma prática que é benéfica para a gente e para os outros. Mas na mente samsara é o desejo. A gente quer coisa, quer amealhar coisas. Não é assim? Todo mundo já refletiu sobre isso. Né? E rejeitar as coisas que são negativas. E aí vem, né? Primeiro pensamento. Tudo que oferecemos revela as nossas qualidades inerentes. É como remover uma cobertura de miséria e nos sentimos, então, imersos na riqueza. Nos descobrimos menos possessivos, apegados, né? Menos apegados e mais generosos. Então, é esse o benefício, entende? Então, quando a gente pratica a generosidade, não é para ter isso ou ter aquilo no outro, não, gente. É para ficar feliz com o que temos para hoje. É o que temos para hoje, entendeu? Tem, não tem, não tem. Igual os monges lá. Não tinha nada. Eles já passaram 3 meses lá passando fome. Tá ótimo, tá bom sim. Esse é o contentamento. E depois eles, né, se refastelaram, né, na comida, né, nas oferendas e tudo, e foram lá tomar banho e dormir, entendeu? E a mente ficou pacífica. Então, o benefício da generosidade é que a gente vai se descobrir de uma riqueza incomensurável. E aí se sentir assim. Então, tem, não tem, está ótimo também. É preciso que a gente entenda isso, né? Porque a gente saia lá da nossa apreensão egocêntrica que quer ganhar coisa, né? Vou ganhar, vou ter um lucrozinho. Então, não é isso, tá? Então, cada um de vocês aí reflita sobre qual é a sua postura diante do Santo Dharma. Aí seguem os comentários. É uma maneira de descobrir nossa bondade básica, né? Que vai em oposição ao eu quero, eu preciso, meu e meus méritos. Já viram isso? Eu quero. Né? Eu já contei essa história aqui, minha sobrinha neta, quando lá bebezinha, né? Hoje já está uma mocinha, porque hoje em dia as crianças de 9 anos são mocinhas. Quando ela começou lá a se expressar, né? Ela era bebezinha, ela estava na cozinha, assim, ela apontou o dedinho assim e falou, quer? Eu falei, pronto, lascou o Sansara totalmente na pessoa, já está aqui, né? É a nossa expressão humana de eu quero isso. E aí começa todas as emoções perturbadoras, frutos do desejo. E quanto sofrimento que a gente já teve por conta do eu quero. A gente quer uma coisa, aí a pessoa quer uma coisa, aí vai lá, parcela no cartão de crédito, depois não consegue nem pagar o negócio, aí se mete no consórcio, não consegue pagar porque quer a coisa, quer um carro, quer uma casa, sei lá o quê. Entendeu?
fica lá lascado. Mas por quê? Porque teve o desejo. A gente precisa pensar muito bem sobre o que diz a respeito do senhor Buda sobre esse tal do eu quero, né? Eu preciso disso. E outra coisa que acrescenta aqui que me veio na mente agora, eu mereço. Já ouviram isso? Eu vou ter isso porque eu mereço. A pessoa se dá um presente, né? Como diz a outra lá, eu me mimei, tá na moda isso, não, eu me mimei. Pronto. Aí só vem a confusão depois. Entendeu? Porque a gente tem que muito bem ver o que a gente está querendo, né? O que a gente está querendo, eu preciso, né? Com o que a gente está querendo se mimar. E os meus méritos, que é isso, de praticar o Dharma, eu vou fazer isso para ter méritos. Né? Os méritos virão, gente, e vão te trazer um estado de equanimidade, de felicidade, não é para ter coisas, entendeu? Não é para ter filhos, entendeu? Tem outros métodos mais eficientes para fazer menino, entendeu? Do que ficar rezando para tal. Aí outro pensamento, a jornada do despertar envolve soltar e não amealhar. É um processo contínuo de abertura e entrega verdadeira. Verdadeira. Abertura e entrega verdadeira. Não é teatro, gente. Não é superficial. Porque tem gente, né, que faz a gracinha da generosidade assim externa, entendeu? Mas por dentro está assim, só querendo se mostrar para os outros, né? Não é isso, é real, realmente praticar a generosidade. E quando a gente vai amadurecendo essa generosidade, torná-la livre das três esferas, né? Que é aquele que doa, o objeto doado e né, o receptáculo. Né? Não tem a coisa da negociação nessa entrega. Então, ela é verdadeira. E aí é interessante porque tem uma historinha, que é a historinha de Marco, que é o seguinte, a gente não lê lá Tilopa, Naropa, Marpa, Milarepa, Gampopa, a gente lê isso lá no Dorshantuma, não é verdade? Então, o que acontece? Tem uma historinha de Marpa em relação a Naropa. Marpa, então, teve contato com Naropa e resolveu tomá-lo como mestre espiritual. E aí ele lá no Tibete, né, o Marpa tibetano, ele reuniu uma grande quantidade de ouro e aí foi, né, atravessou lá os Himalaias para ir lá encontrar com Naropa. Naropa, né, era originalmente lá da Universidade lá de Nalanda, na Índia. Mas aí nessa época ele já tinha sido discípulo de Tilopa e tal, já era um grande mestre. E aí o Marpa chegou lá com essa imensa quantidade de ouro e ofereceu para o Naropa, mas guardou um tiquinho de nada, que era para o retorno dele, né? Porque ele ia voltar, atravessar os Himalaias, ele guardou um tiquinho com ele de ouro. E aí o Naropa falou para ele assim, a seguinte frase: você acha que você está querendo comprar o Dharma com uma trapaça? Tom. Ou seja, o que é isso, gente? É a nossa apreensão egocêntrica sempre querendo armar uma trapaçazinha. Né? Quando essa generosidade é uma generosidade inteira. Claro que no início a gente faz calculando ali os custos, os gastos e tal, mas essa generosidade é realmente uma entrega, gente, quando ela vai se tornando uma perfeição da generosidade. Tá? Então, essa é uma historinha que eles, né, que contam, enfim, depois todo mundo é sabido que Marpa se tornou um grande mestre e se tornou mestre de Milarepa, que foi o grande yogi do Tibete. Tá? Então, ele superou esse momento aqui. Então, eu pensei de trazer uma história para vocês, uma história real, de como que a nossa mente cria, né? A nossa apreensão egocêntrica nos coloca em posições de querer guardar. Então, uma história que passou comigo, né? Porque às vezes a gente olha assim, Marpa, né? Tilopa, Naropa, Marpa, Milarepa e tal. Isso aconteceu há 1000 anos atrás.
entendeu? Está lá meio distante, Ouro, Tibete, esse negócio está meio longe. Mas vamos trazer uma história real aqui, né? E não é para jogar confete, mas eu vou trazer essa história para que vocês entendam verdadeiramente qual é o nosso lugar no Dharma. Então, essa historinha, né, real aconteceu há 20 anos atrás. Eu era nova lá no KPG, eu havia, né, praticado o budismo lá no budismo da Terra Pura, né, o templo do budismo japonês, e havia recentemente chegado no Dharma. E aí estava lá no domingo, o Lama Trilê falou assim, olha, eu vou dar um seminário, né, no Rio de Janeiro, e aí você e Lamandu, né, que na época era só Miriam Bruno, vocês vão ler uma história aqui. Então, ele sempre pegava ou uma história lá do Patro Rinpoche, ou uma página do Gampopa, sempre era assim, né? A gente só lia, tá, gente? Na hora do ensinamento, a gente só lia. Não falava nada, era só ler, né? Fazer uma leitura em voz alta daquilo ali. Aí tá bom, né? Tá combinado, nesse domingo, dia tal, a gente vai fazer a leitura do texto que o Lama vai indicar. Tranquilo. E aí, gente, passou, né, umas 2, 3 semanas, chegou num domingo, o Lama Trilha falou assim, olha, você poderia me traduzir no evento? Aí eu falei, o Lama está pedindo, né? Então, vamos dar um jeito, vamos, né, Lama? Uma semana. Aí eu falei, não, tá bom, eu vou. Aí, quando eu já cheguei aqui em casa, né, gente, eu sempre morei aqui nesse apartamento. Quando eu cheguei em casa, já tinha uma mensagem do Lama Trilha informando o voo, que era de uma companhia cara, e o link para eu me inscrever no evento. Mensagem entendida. Aí fui eu fazer os cálculos, né? Falei, tá bom, passagem cara, né? Tipo, comprar passagem em cima da hora. E tinha que ser naquele voo, né? Eu não podia pegar um voo promoção. Não, era aquele voo. Eu tinha que levar o lama. Aí começou a mente da pessoa aqui, começou a fazer os cálculos. Bom, eu vou deixar de trabalhar a sexta e a segunda-feira, né? Ou seja, eu era profissional liberal, tá, gente? Falei, vou ter uma perda financeira aí, comecei aos cálculos. Vou ter que pagar uma pessoa para ficar com os meus 3 meninos aqui, 3 adolescentes, não pode deixar sozinho, né, em casa, né? Tinha que vir uma pessoa para dormir com eles, porque de noite aqui o circo pega fogo, né? Porque chego do colégio, já querem socar um ao outro e tal, comida e tal. Comecei a fazer os cálculos. A passagem cara, os 4 dias do meu carro no estacionamento do aeroporto, sim, porque eu ia ter que ficar Sobradinho, pegar o Lama, levar ele até o aeroporto e tal. O deslocamento até a região serrana, eu ia ter que pegar um táxi até a rodoviária, da rodoviária subir a serra e tal, não sei o quê. Comecei a fazer o quê? As cálculos. Igual Marpa lá, fazendo a conta, quanto que eu vou precisar da viagem. Aí, o que vinha seguinte? A inscrição no evento. Aí me inscrevi no evento, no que tinha o preço mais baixo. Eu estava o quê? Fazendo cálculos. Aí me inscrevi, que tinham 3 ou 4 opções, eu não me lembro exatamente, mas de inscrição de acordo com o tipo de alojamento. Tinha essa diferença lá. Aí eu cheguei lá, né, depois fui para a rodoviária, peguei o táxi, cheguei lá. Quando eu olhei o alojamento, gente, era um ambiente, assim, tipo uma sala com 24 camas. Tudo assim, muito alto. 2 banheiros. Falei, gente, não vai dar certo isso, porque como é que eu vou traduzir o Lama sexta, sábado, domingo, entendeu? Gente, eu não era nenhuma criança, eu já tinha 45 anos, né? Falei, não vai dar certo isso. Aí o Lama Trinley chegou, né? Ficou lá com os organizadores e tal. Aí o Lama Trinley viu minha cara esbugalhada, assim, tipo terror e pânico, né? Aí o Lama falou, vá descansar. Aí eu, ai meu Deus, o Lama mandou eu descansar. Como é que eu vou descansar? Aí fui eu lá para o quarto, pensando, né? Gente, era assim, tipo, um alojamento, 24 mulheres empilhadas ali. Eu falei, gente, não vai dar certo isso. Aí eu fui lá falar com uma das organizadoras, falei assim, olha, é o seguinte, eu vou traduzir o Lama, e eu, por questão financeira, peguei esse alojamento mais, né, mais em conta. Será que dá para eu pegar lá meu colchonete, né?
está reservado para mim, será que eu posso estender ele lá, sei lá, na cozinha, no refeitório, qualquer lugar, eu preciso dormir, né? Eu não era criança, né, gente? Eu já falei aqui. Aí vem o ensinamento que eu recebi, que eu quero passar para vocês. Ela simplesmente falou assim: você não entendeu nada em onde você está. E virou as costas e foi-se embora. Aí eu falei, realmente eu não entendi. Que lugar que eu estou? Qual é o meu lugar nesse Dharma? Aí que fiz eu, né, obedecer a coisa do lama, tentar descansar. E as pessoas têm o hábito de transformar retiro em reunião social. E teve uma conversa da mulherada de noite, que eu falei, não, gente, eu tenho que fazer das minhas tripas coração, vai dar tudo certo, né? Porque fiquei lá no meio do furdunço. Aí passei, teve o café da manhã lá, peguei, botei assim meio copo de açúcar e água, fiz tipo uma garapa, porque eu falei, gente, meu cérebro precisa ser um up assim para ele poder traduzir o lama, né? Porque o lama era bem bravo, né? E assim, se cometesse algum erro na tradução, ele fazia um escândalo ali bem em público mesmo, né? E eu não queria passar por aquele constrangimento. E aí, gente, foi o retiro inteiro eu tomando a tal da garapa e aguentei firme lá. E aí, tudo bem, acabou o retiro e tal, né? Voltamos para o Rio, até que uma pessoa do grupo lá falou, não, eu te dou uma carona, né? Porque meus pais moram bem do lado é bem próximo da rodoviária, falou, a gente pega lá na casa dos seus pais, vai lá ver seus pais, e aí a gente te leva junto com o lama para o aeroporto. E aí, na última hora, pifou essa carona aí, coitadinho do meu pai, teve que pegar o carro correndo, levar voando lá para o Galeão. Enfim, cheguei eu aqui, né, na segunda-feira, fiquei eu pensando, qual é o meu lugar no Dharma? O que eu estou fazendo no Dharma? Então, olha só, né, eu humildemente trouxe essa história para vocês aqui. Que assim é a mente de nós que estamos iniciando no Dharma. A gente faz conta, a gente vê qual é o benefício que vai ter, né? Ah, vou gastar isso, vou gastar aquilo outro, né? Como é que vai ser, mais não sei o quê. E não é. A nossa, a nossa função dentro do Dharma, como eu já falei, está lá, gente. 8 liberdades, 10 aquisições. Só tem 2 tipos, né, de elementos no Dharma. São os mestres espirituais que doam o Santo Dharma, né, que não é fácil, né, reunir as causas e condições para esse ensinamento estar acontecendo aqui não é fácil, né, para mim, e eu sei que para os lamas brasileiros também não é fácil, né, porque a gente trabalha, porque a gente tem a vida da gente toda para tocar, então não é fácil. Então, assim, a pessoa acha que chega assim, que vem nas nuvens. Não, não é, entendeu? Tem muito esforço aqui de nós, como os 3 praticantes que somos. E os outros que são os benfeitores mesmo. Então, a nossa função ou é uma coisa ou outra, não tem um terceiro tipo de personagem no Dharma, só tem esses 2. Então, você escolhe o que vai ser. Se você tem autorização do mestre da linhagem para dar ensinamento, ótimo, você está dando ensinamento. Mas saibam que esses 3, né, que hoje dão ensinamentos no KPG, foram os benfeitores ali efetivos, gente. O mérito que cada um acumulou que fez com que a gente conseguisse alguma compreensão do Santo Dharma. Não vem assim, né? Aqueles que acham que vai vir assim, não vem. Então, a primeira coisa é realmente a prática da generosidade. Realmente, assim, fazer das tripas coração para fazer o que é necessário. Sabe, se é para cortar grama, isso são as coisas que Lama Trilê vinha, né? Vai cortar grama, vai cortar grama, entendeu? E lá ia eu com a tesourinha cortar, né? Só as barbinhas assim, porque não era eu que empurrava a máquina. Cortar, né, no gramado lá do KPG. Se é para fazer altar, é para fazer altar. Se é para fazer o que quer que seja, é trabalho, é generosidade, é dia de trabalho que eu deixava de trabalhar para estar lá fazendo o que é necessário. Precisa ser esse exagero? Não, não precisa. Mas, no caso, era a minha aspiração. Entendeu?
Então, a gente precisa entender qual é a dinâmica, porque senão a pessoa acha que vai ouvir ensinamento e tal. A pessoa fica vendo vídeo de graça na internet, igual o pobrezinho que quer fazer uma prática lá na frente. Tem que fazer o retiro. Para fazer o retiro, tem que ter mérito, e tem que ter mérito suficiente, porque às vezes você vai fazer o retiro e sai pior do que entra. É raro, mas acontece. Então, a gente precisa saber muito bem. Então, recebam esse ensinamento que me foi dado por uma praticante. Você não entendeu ainda? O que você está fazendo, né? Onde que você está? O que você está fazendo? Então, assim, reflitam sobre isso. Qual é a minha função no Dharma? Nossa função é essa, gente. E gradativamente, né, com o amadurecimento da generosidade, virá a ética, virá a paciência, virá a coragem, o entusiasmo, virá a meditação e virá o conhecimento superior. É assim que acontece, né? Então, estejam disponíveis, né? Essa era uma palavra que o Lama Trilê gostava bem, estejam disponíveis para ajudar no que quer que seja. É assim que a gente vai tornando o nosso receptáculo um receptáculo adequado, né? Como está aqui, né? É a generosidade que vai purificar a nossa mente. Senão é só confusão, é desejo mundano que a gente transpôs para o reino do Dharma. E aí eu vou seguir aqui com os comentários. Até desistir de tudo, a apreensão egocêntrica bloqueava, né, o caminho de Marta, né, com a sua carga de gosto e não gosto, da carga das emoções e da apreensão egocêntrica. Então, olha que lindeza isso daqui, gente. Até desistir de tudo, a apreensão egocêntrica vai fazer um cálculo, vai tentar manipular a situação para ela ter um benefício pessoal. Entendeu? E esse benefício pessoal que a gente vai ter, né, com a maturidade da nossa prática, é o contentamento. Você não vai ter riqueza mais. Entendeu? Então, não vai vou ter isso. Não, não é cálculo. Então, vejam bem isso, né? Aí vem, com necessidades insaciáveis, sempre viveremos em um mundo onde nada é suficiente. É a mente pobre, né? A mente pobre. Os desejos insaciáveis, a sensação de carência. A gente quer mais. A gente não está satisfeito com as coisas que a gente tem já no Sansé, como se fosse, né, alguma maravilha. Aí a gente quer mais. Agora eu quero a iluminação. O que é iluminação, gente? É a mente pacífica, inabalável, um contentamento profundo do que tem agora. Não tem. Pronto. E é com isso ajudar os seres, veja bem. Mas a pessoa quer aquela coisa, sucesso total, porque eu sou praticante, porque eu sou isso, aquilo. Não tem vontade de rir, se eu fosse irônica. Então, vem, né? A generosidade ela deve ser progressivamente imersa na sabedoria, que é isso que eu falei, que a gente vai se liberando, né, das três esferas, né, que é aquele que pratica generosidade, o objeto doado e o receptáculo da generosidade. É uma familiarização com o não apego. Olha só que beleza isso, né? E aí tem uma outra historinha que é trazida por eles, né, pelos mestres, que conta o rei Trikson Detsen, né? Que ele lá, quando começou lá a primeira onda, né, do budismo tibete, fez grandes oferendas a Guru Rinpoche, Shantarakshita, Vimalamitra e 108 pânditas, e fez imensas oferendas. E a partir desse momento, o Dharma se desenvolveu imensamente no Tibete. E aí, depois disso, né, outros reis vieram como Langri Tampa, e guardaram, né, todas as riquezas lá no Tibete, dentro lá do quarto lá do tesouro, e não compartilhavam nada, não faziam oferendas e tal. E foi a época de grande declínio do Dharma, só depois é que veio a segunda onda do budismo, já com as linhagens Gelupa, Shakya e Kagyu.
Então, a gente vê que no próprio Tibete isso também aconteceu, de se reis que não eram simpáticos ao Dharma guardarem os tesouros, né, e declinar não só o Dharma, mas também toda a prosperidade da população. E aí eu concluo aqui, né? Generosidade é doar sem reserva, sem impor condições, sem emoções, sem projeções, sem esperar nada em troca. É um treinamento para o let it go, né? Sem pensar, sem orgulho. Então, olha só que maravilha que é esse Santo Dharma. A gente, quando está meditando, né, que a gente vem lá nossos pensamentos, ideias, emoções, o que a gente sabe? Né? A gente está apoiando o nosso olhar sobre um suporte, né, seja um suporte físico ou usando a nossa audição para, né, no suporte, sei lá, do tic-tac do relógio, ou numa meditação do Vajrayana, né, visualizando uma divindade e tal. A gente está ali. O que é o treino? É deixar passar os pensamentos, ideias e emoções. Não é isso? Chinês, não é isso? A prática de calma mental? Aí vem a pessoa, não, eu vou meditar. Let it go, né? Deixa aí, deixa passar. Como é que pode a pessoa deixar os pensamentos passarem se ele não treinou no físico, gente? Né? Quem tem filho ou acompanhou criança lá, a gente sabe como é que o menino vai começando a andar, entendeu? Primeiro ele, né, sustenta a cabeça, aprende a sentar, vai engatinhar, depois vai lá caminhando assim, e as perninhas vão ficando mais fortes, tem todo o desenvolvimento, né, psicomotor que vai acontecendo, e aí eles se tornam atletas. É assim que acontece. Na nossa prática, igualmente. Então, a pessoa que está querendo amealhar bens, amealhar benefícios no samsara, como é que ela vai fazer a prática Let It Go? É uma prática feita. Como eu já falei aqui, né, esse samsara é tão pesado que às vezes a gente quer ir lá ficar sossegado, dar uma tecla mute no planeta, entendeu? Tá bom, vou fazer uma meditação aqui 5 minutos, sossegado aqui, ninguém vai me aborrecer. É só isso, é a teclinha mute no planeta. Mas isso não é meditação, não. É só você tipo, dar um respiro para a mente. Mas se a gente quer realmente meditar, realmente deixar partir todos os nossos pensamentos, ideias, emoções, a gente precisa treinar lá, entendeu? O menino não vai se tornar um atleta, eu estou falando aqui, né, como uma excelência do corpo. A pessoa não vai se tornar um atleta se ele não aprendeu a sustentar a cabeça, se ele não engatinhou, se ele não aprendeu a andar, entendeu? Mesma coisa. Então, a generosidade é a primeira das nossas práticas de let it go. Entenderam agora como é que tem uma progressão na prática? A gente precisa aprender a sustentar nossa cabecinha, entender qual é o nosso lugar no Dharma. Nosso lugar aqui é de ser benfeitor. Eu ontem, preparando aqui esse ensinamento, eu tive o cuidado de perguntar para o nosso amado tesoureiro, né, como vocês sabem, todos nós brasileiros, sejam ambos, conselho de administração, gerentes, todos, né, os responsáveis, né, pela gestão e ensinamentos do KPG, todos nós brasileiros não temos nenhum tipo de benefício financeiro, o que quer que seja, né? E aí eu fui perguntar para o nosso tesoureiro a quantas andavam as finanças do KPG. Eu sabia que todo mês vai lá, passa no vermelho, e, enfim, sobrevive e tal. As despesas atuais do KPG estão em R$ 15.000. R$ 15.000. Para mim, hoje, esse valor é uma pequena fortuna. E isso é gastos fixos mensais. Isso tudo mantido pelos benfeitores. Tá? A gente não recebe o dinheiro do Dalai Lama,
Nós temos despesas concretas, né? Lá no centro, lá em Sobradinho, que é tudo, gente, água, luz, enfim, todas as despesas somam 15 mil reais. Então, fica aqui para a gente encerrar, né, um convite a vocês mesmo de arregaçar as mangas e ajudar o nosso KPG, que a nossa função aqui, a minha, é a sua, é de ajudar a girar a roda do Dharma. Todos nós brasileiros estamos nessa função. Então, ajude como puder. E vocês que depois, né, vão ver esse vídeo lá na rede, né, que compartilha vídeos, se você já viu 3 vídeos nossos e gostou dos ensinamentos, torne-se um membro do KPG. Entre no nosso site, né, kalu.org.br, Kalu com K, né, e seja membro da nossa samba. Né? A nossa função aqui é ajudar a girar o giro da roda. Tá? Tudo é feito com a maior correção e retidão em relação a esses gastos, né? Não tem nenhum gasto desnecessário, né? Tudo é muito bem aplicado. Então, eu convido você a se tornar um membro. Claro que pessoas que são de outras denominações religiosas, né? Que eu sei que tem 2 muito queridos que são de outras denominações religiosas e que seguem os ensinamentos aqui sempre, né? Eles veem os vídeos. Então, eles já contribuem lá né, com a igreja deles, com a tradição religiosa que eles seguem, tá? Então, esses estão liberados. Mas aqueles que seguem realmente o budismo, é um convite a vocês. Entrem no nosso site, então veja lá todas as condições para se tornar um membro, tá bom? Porque essa é a nossa função aqui, ajudar a gerar o giro da roda, tá bom? Então, temos aqui o nosso horário, trouxemos aqui muitas reflexões para que a gente realmente se torne um receptáculo adequado do Santo Dharma, tá bom? Que não se misturem com os nossos desejos mundanos de sucesso, de prazer, né? Não tem nada a ver com isso. O caminho aqui é outro. Então, vamos fazer a nossa dedicatória. Alguns eu vou ver na sexta-feira, né, quando a gente vai começar o nosso retiro de Lujong. Então, graças aos nossos organizadores, todo mundo trabalhando, né? Isso é maravilhoso ver isso, gente. Isso aí, assim, eu fiquei muito feliz de ver isso, que assim, eu senti a mesma força, a mesma alegria, a mesma disponibilidade que tinha há 20 anos atrás, né? Assim, a gente realmente, vamos lá, vamos embora e vai dar tudo certo. Então, alguns de vocês eu vou ver na sexta-feira, e outros, né, veremos aqui na nossa telinha, seguiremos online no mês de maio. Então, para alguns é até daqui a pouco, para outros, em maio, a gente volta a se ver aqui na telinha, tá bom? Enquanto isso, né, vocês terão o ensinamento do Lama Wandhu e Lama Drimé, e eu estou sempre à disposição, gente. Eu raramente saio da minha rotina aqui, então estou sempre à disposição de vocês, tá bom? Então, vamos fazer a nossa dedicatória. Graças a esse mérito, tendo obtido a onisciência e vencido os inimigos, que são as máculas, posso eu liberar todos os seres do oceano de Sara, agitado pelas ondas do nascimento, velhice, doença e morte. Bom dia, obrigada.